Muito bem, 19h30, quarta-feira, dia 24 de junho. Vamos conversar hoje com o meu amigo querido, queridão mesmo, Roberto Saraiva. Todo mundo gosta dele. Ah, Na sexta-feira seria o Milani, mas ele não havia confirmado até hoje. Eu pedi para ele para a gente alterar a data, então ainda está meio indefinido, mas provavelmente o professor Rubim vai estar conversando comigo. Ó, Roberto chegou, já vou te chamar, meu irmão. Dia 29, na segunda-feira, vai ser uma coletiva com o pessoal da Justiça do Trabalho. O Carmona é quem vai transmitir. Acho que não vai ser no Insta. E o resto da agenda ainda está em aberto para a gente encaminhar ao final do projeto das lives. Vamos lá, vamos chamar o querido convidado de hoje. Oi, Denise. Tá dando aqui como o Roberto não pode participar. Roberto, dá uma olhada aí, meu amigo, o que está acontecendo aí com a tua conexão, enfim, se é a questão de tu me seguir ou não no Insta, tu me segue, não tem porquê de dar errado, mas deu alguma coisa errada aqui, não sei se está com a conexão ruim. Oi, oi, Pop. Aguardar então um pouquinho aí o nosso amigo Roberto Saraiva, presidente da Comissão de Saúde. Tá. Tenta, vai pelo celular, Roberto, é muito melhor, viu? O Kleber da Lacoleta, que está gestando junto com a sua esposa um gremista, né? Se não for gêmeos, né? Doutora Delma, prazer, bem no comecinho da live hoje. Hoje tem que estar os amigos aqui, porque quem conhece o doutor Roberto Saraiva se encanta, né? Ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa. E sabe muito, é um cara inteligentíssimo, inteligentíssimo. Prazer te ver, querida. Temos que fazer uma qualquer dia desses, né? O Kleber já fez comigo, né? Olá, Flávio. Estamos aguardando aqui o Roberto está verificando aí algumas situações de. Eu acho que ele estava pelo computador e está com alguma dificuldade aí. Daqui a pouco ele aparece. O Kleber, deixa o cara ser gremista, tia. A gente é feliz. A gente é feliz. Super campeão. Olha aqui esse aspecto de campeão que eu tenho. Bom, eu tenho que fechar a agenda com com a Ana, que é a professora lá da Fadergs, mas eu acho que a Ana vai ficar. Oi, André. A Ana vai ficar pro projeto, quando encerrar esse aqui das lives, vai ter um projeto de lives acadêmicas. Acadêmicas, no sentido de matéria mesmo, né? O meu amigo Christian, eu convidei, ele aceitou, a gente ainda não agendou. O Fernando Rubim, que deve ser agora na sexta. Uh, a Paola. E não me lembro de mais alguém agora que está pré-agendado. Ah, tem a Milena, que é a filha da Salete, uma advogada, que é uma poeta, mora em Floripa, uma menina que está com, acredito, 18 anos. Ah, 18 anos. Se fechar aqui com o Dr. Rubim, na sexta-feira nós vamos falar sobre a vida acadêmica, que é diferente do projeto das lives acadêmicas, né? Oi, Luiz Paulo, tudo bom? Janice, estamos aguardando aí. Ó, chegou. Não, não chegou ainda. Estamos aguardando aí o nosso convidado aparecer, porque ele está com alguma dificuldade tecnológica aí.
É, acho que fechou o professor Rubim, que ele tá me mandando aqui as mensagens com mini currículo e tal. Boa noite, Denise. Boa noite, Janice. Tô ansioso aqui esperando o nosso convidado. Tá difícil. Ah, quantos outros convidados nós não definimos tema ainda, só com o Dr. Rubim. E com o Milani, que, enfim, a confirmar, vai ser sobre empreendedorismo. A live com o pessoal lá da Justiça do Trabalho, de segunda-feira, dia 29, ela ah, vai ser sobre o dia a dia da Justiça do Trabalho, provavelmente, os agruras da Justiça Trabalhista, as histórias, as dificuldades, as facilidades. É um reencontro daquela sala da OAB lá que tanto nos apraz e nos deixa, enfim, com uma sensação excelente de conforto. Ó, a Comissão de Saúde, ABA, se encontra presente. Olá, eu não sei quem é que opera ela, mas nós estamos esperando aqui o nosso querido presidente, Dr. Roberto, para conversarmos. Ele está com alguma dificuldade de tecnológica e não conseguiu entrar ainda, mas daqui a pouco ele aparece. É uma pena porque são minutos que a gente perde de uma conversa maravilhosa que com certeza teremos, porque ele sabe muito, muito preparado. Além de ser um caráter gigante. E eu tô começando a ficar sem ter o que falar para vocês, né? Ô, minha comadre Vanessa, querida, que saudade de ti. Solange, acho que agora deu. Roberta Shawn, lá, como é que vai? Tudo bom? Vanessinha, minha querida. Ah, tem a Vanessinha para fazer também, vai ser a finalização das lives. E aí, meu amigo? Tudo bem, Paulinho? Demorou? Que Demorou para satisfação. chegar? Eu Toda tive minha, toda minha. um probleminha aqui, eu estava tentando entrar pelo PC, né? E aí, por alguma incompatibilidade, não consegui. Aí acabei me socorrendo no celular, né? Eu tentei fazer pelo PC, mas para o Insta não dá. Tem que baixar um aplicativo, pago inclusive. É, Vanessa, finalmente conseguiu me assistir. Mas eu espero que tu me assista quando a gente fizer a nossa, né? Entrou aí o doutor Bruno. Às vezes corre aqui, gente, eu não consigo acompanhar. Elisa. E aí, meu irmão, que história é essa da aba, hein? Eu tô vendo vários colegas envolvidos com a aba. Pois é, a gente tomou posse agora no dia 9, né? A doutora André é a nossa presidente. Sim, minha Nós amiga de temos também. infância, praticamente. Exatamente. E temos a satisfação de contar também com a doutora Aline Eggers, na Secretaria-Geral da Comissão, Aham. o Outra doutor Luiz querida, né? Paulo Andreasa, é o secretário-geral adjunto e também nosso diretor financeiro. E temos vários GTs, GT da saúde da população idosa, GT da mulher, GT da população negra, GT de medicamentos, de responsabilidade civil. Tem uma série de GTs, se o pessoal tiver interesse em colaborar com a nossa comissão, é mais do que bem-vindo, né? Eu me passei um pouco, eu queria começar, na verdade, te agradecendo mais uma vez. A gente entrou na questão da comissão, eu me passei. Te empolgou. Então, te agradeço imensamente assim, por me dar essa oportunidade de participar da live Entre Amigos. Eu tive a satisfação enorme de assistir algumas, né? Tive a oportunidade, foram muito proveitosas mesmo. É um sucesso o teu projeto e para mim é uma honra estar aqui contigo. Ah, meu querido, a honra é toda minha. Eu que te agradeço por aceitar, por trazer esse conteúdo que tu tens aí. E as pessoas que eu convido, eu tenho um network fabuloso, né? É até difícil, porque vai ficar gente fora do programa. Eu vou estar encerrando ele agora
para mudar um pouco de ares, mas depois ele volta, né, Sim, numa segunda etapa desse tipo de formato aqui de conversa com amigos, porque tem muita gente para convidar ainda. claro. Então, e é só gente com um baita conteúdo, né? Então, realmente, sem falsa modéstia, o projeto deu tri certo. Eu não esperava. A ideia inicial foi só conversar com um advogado e postar no canal, né? E acabou virando um projeto maravilhoso. Eu tenho uma videoteca gigante agora, Claro. de consulta permanente, né? E, enfim, foi realmente. Acertei. É como vocês Acertei. comentaram na live do Dr. Moisés, ah, logo, logo tu vai estar em Hollywood, vai abandonar a advocacia, Ah, né? é? Porque tá com Aham. um podcast no Spotify, tá com um canal no YouTube, tá ficando grandão, celebridade. Não, eu tô aparecido só. Não, não tem tanto sucesso assim. O sucesso é a riqueza das próprias conversas. É isso que eu saio feliz depois de uma conversa dessas, né? Acontece só assim, dá um trabalho danado depois baixar o vídeo, editar os vídeos eu nem estou editando, mas fazer a publicidade. E como a gente está numa época de muita correria trabalhista, Sim. acaba me prejudicando um pouco, até nesse sentido que eu vou dar um tempo. Mas o outro também vai me tomar em seguida aí, né? A Sim. pandemia foi uma situação absolutamente extraordinária que realmente fez subir novamente, né, o número de demandas trabalhistas que tinha caído vertiginosamente em virtude da reforma trabalhista, né? Então, agora a gente está vendo uma grande onda Com essa de temática, novos né? Com essa processos. temática. Exatamente, a questão da distribuição dos EPIs, dos trabalhos remotos, tem uma série Uhum. de questões aí que foram levantadas que são bem importantes e que precisam ser judicializadas porque está havendo, infelizmente, muita insensibilidade de alguns gestores e de algumas instituições com relação É. à saúde dos trabalhadores. Tiveram demissões em massa aí já data de um mês, mais ou menos, né? E, a gente tem visto até fraude envolvendo o trabalhador. Uhum. A coisa não é, não, a coisa é feia. Nos tempos de crise a gente tem esse tipo de coisa que ressalta, né? De atitude Uhum. que ressalta, né? É o lucro pelo lucro e, enfim. Tu Sim. que é um cara dos direitos sociais, que nem eu, assim, a gente fica um pouco agredido com isso, né? Eu preparei, assim, porque eu vou confessar, assim, publicamente, né, que eu sou toque, né? Eu preparei como se fosse uma aula, tem uma apresentação para ir seguindo. Um, e a, Não, quem conduz aqui é tu, tá, meu irmão? Eu só bato papo e aprendo. não, Se tu capaz. deixar, eu interfiro em tudo. Não, eu queria comentar justamente que essa questão dos direitos sociais, elas estão muito fortes, eu diria, na nossa Constituição Federal de 88. Eu acho que todo advogado, né, tem que ser, no primeiro plano, um bom constitucionalista. O advogado que não tem paixão pelo direito constitucional realmente é um profissional que tem essa vulnerabilidade, eu diria. Então, eu acho que para nós, assim, que somos apaixonados e que demonstramos efusivamente essa paixão pelo direito constitucional e pelos direitos sociais, que Advém da Constituição, né? exatamente muitas coisas foram inovadas na Constituição, inclusive a previsão do Sistema Único de Saúde, que foi incluído na nossa Constituição ali no artigo 196 e seguintes, né? Então, para nós, isso realmente é muito relevante. Mas, Grande SUS, né? Grande SUS. exatamente, uma das maiores conquistas do povo brasileiro até hoje. Só que, evidentemente, como eu também tenho uma paixão declarada pelo direito internacional, o meu primeiro ponto é a contextualização do direito da saúde
na arena internacional, né? Sabe que quando eu estava pensando sobre a live de hoje, eu não faço script de live, né? Eu sou assim mesmo. Eu pensei em te perguntar sobre isso, questão do SUS e no cenário internacional, como é que é essa coisa de acesso à saúde? Na verdade, isso varia de país para país, como é o acesso aos serviços de saúde, mas é regulamentado, pelo menos em linhas bem gerais, em documentos fundamentais do direito internacional. É a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 que prevê no artigo 25 o direito à saúde e especialmente à assistência médica. Então, assim, já no maior, no mais importante, talvez, diploma de direito internacional público, está previsto o direito à saúde como um direito que seria fundamental para a vida do ser humano. Então, depois desse documento, veio também a Recomendação Geral número 14 de 2000, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, que também afirma o direito à saúde como um direito básico do ser humano e que trata das obrigações, então, dos Estados com relação à implementação desse direito. E numa das suas disposições, que depois eu vou tratar oportunamente nas críticas que a gente vai trazer com relação a como a pandemia vem sendo tratada, tanto no Brasil, em especial, mas também internacionalmente, que é uma obrigação dos estados que são signatários utilizar indicadores e metas no monitoramento da efetivação do direito à saúde. E a gente viu, infelizmente, né, que dados relativos à pandemia foram, em vários países, suprimidos, subestimados, subnotificados. E aqui especialmente, né? Inclusive, inclusive os generais estão fazendo uma limpa dentro do Ministério da Saúde no sentido de informação, né? De publicidade das informações, né? E aquela questão ideológica, né? Que está, inclusive, interferindo nos números. E hoje até o diretor da Organização Mundial de Saúde deu uma descascada, né? Cumprimentar o meu amor que entrou aí. Ô, Fernanda, tudo bem? Continua, meu irmão, continua. Então, assim, essa mesma recomendação geral, número 14, ela prevê que o direito à saúde ele se baseia em 4 critérios básicos. O primeiro seria a disponibilidade, né, que os estados têm a obrigação de tornar disponível serviços de apoio à saúde da população. A acessibilidade, que aí tem uma relação bem íntima com o tema da desigualdade social e da democracia, que a gente vai tratar na nossa transmissão hoje, que impõe, então, a não discriminação por questões de acessibilidade física, acessibilidade econômica e a informação adequada. Então, a gente já nota que no cenário internacional já aparecem pontos que são realmente muito relevantes e que nos trouxeram recentemente problemas sérios na situação da gestão da pandemia no Brasil. Tanto com relação à disponibilidade, porque a gente está vendo as taxas de ocupação das UTIs, né, que chegaram a quase 90% na semana passada. E também isso tu está falando daqui, né? Está falando do Rio Grande do Sul, né? Sim, sim. Aí, São Paulo tá bem pior, né? E com relação à acessibilidade, depois eu vou trazer alguns dados interessantes que, com relação à não discriminação, as questões de raça, acessibilidade física e econômica,
E também essa questão da informação que a gente já mencionou, todos esses pontos são extremamente problemáticos. Então, nesse objetivo, nesse critério da acessibilidade, a gente já tem uma série de problemas relacionados à questão da desigualdade social e da democracia no acesso ao sistema de saúde brasileiro. Só fazer uma pausinha para cumprimentar o Fabrício Fay, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, Seja bem-vindo, vice-presidente Fabrício. da SEDAP, querido amigo. Que satisfação. Então, Prossegue, meu irmão. uh, Chegou a dar uma olhada, chegou a ver a live da Lívia? não, eu não consegui. Mas depois Tu vai gostar dessa aí, Agenda 2030. Uhum. Eu vou abordar um ponto da Agenda 2030 e eu sabia que tinha alguma conexão assim que eu ia gostar desse tema. Então, legal. Depois eu vou ir atrás. Tá em podcast também já. Então, eu estava comentando sobre esses 4 critérios, né, que são previstos na Recomendação Geral 14 de 2000. O terceiro seria, então, a aceitabilidade, que seria com relação à ética médica, requisitos culturalmente apropriados, questões associadas a gênero, à religião, ao ciclo de vida, que também tem alguma relação com a nossa temática a mencionada doutora Aline Eggers. Seja bem-vinda, Aline, nossa querida secretária-geral da Comissão de Saúde da ABA. A presidente já estava aí. É uma satisfação. A nossa comissão está em peso aqui nos assistindo. Muito legal. Estou vendo a doutora Evânia também, que é coordenadora de um dos nossos GTs. Uma satisfação que os nossos membros estejam prestigiando. Seja bem-vinda. Mas então, assim, prosseguindo, né? O último critério que aparece também é com relação à qualidade dos serviços e bens oferecidos. E aí tem um ponto interessante, fundamental, realmente, é por isso que ele está nesses 4 critérios básicos, né? Que a necessidade de serem, dos insumos utilizados e das informações serem científica e medicamente apropriados e de boa qualidade. E aí tem mais um ponto que aparece um grande desafio, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, com relação à hidroxicloroquina, né, que houve uma grande mobilização política e uma polarização com relação a se usa, se não usa, se libera, se não libera. Uma torcida por um remédio, né? É incrível, né? Só para registrar que a Denise está dizendo que a CMA também está em peso aqui. É verdade. CMA da OAB. Dr. Paulo Dias, seja bem-vindo, minha prima Juliana. Vamos lá, segue. Bem-vindos. Eu queria agradecer também, né, todo o nosso público aí. É uma honra para mim que vocês estejam prestigiando a nossa transmissão. Eu sei que nesse momento de pandemia tem uma série de outras lives nesse horário do final da tarde. Então, para mim, é uma grande honra. O Dr. Luiz Paulo também é nosso secretário-geral adjunto. Bem-vindo, doutor. Está presente. Mas então, seguindo, né? Também o protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no artigo 10, mais uma vez traz a questão do direito à saúde, dizendo que o direito à saúde ele inova o conceito através de uma ampliação que até antes dessa nova norma, saúde era compreendida como tratamento da doença. E, a partir daí, a saúde passa a ser entendida como o gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. Ele traz outros aspectos do cuidado com a saúde que não estavam presentes no conceito anterior. E esse protocolo foi internacionalizado ao direito brasileiro através do Decreto 3321 de 99. Então, ele tem uma relevância também já no nosso direito pátrio, né? Vem um troço de 99, nós ainda tratamos a saúde mental como bobagem, né? Inclusive, recentemente, com relação à saúde mental de
de pessoas com conflitos com a justiça, houve algumas supressões de serviços que eram prestados, que realmente a comunidade científica ficou bem receosa com relação aos impactos dessa supressão, sem nenhuma alternativa para Mas isso por substituir. conta do Covid ou por política de... Não, por política, é uma questão daquelas coisas assim que acontecem, infelizmente, no nosso contexto jurídico e nacional Sim, atual. nossa grande roda, nossa grande montanha-russa, né? A gente vive mudando, 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 a gente não acaba um planejamento, já começa um outro do zero Claro. e readequa toda a máquina pública e lota ela de novo. Um abraço, Anderson, querido. Querido doutor É Anderson, bucho. bem-vindo mesmo. É. Então, assim, o decreto 3321, ele também prevê a assistência primária à saúde como a assistência médica essencial ao alcance de todas as pessoas da família e da comunidade. Ou seja, mais uma vez é reafirmado que a saúde tende a ser um direito universal, apesar de alguns países ainda não entenderem dessa maneira. Da iniciativa privada que vem as mudanças. A Vanessa, minha comadre, estava dizendo, ela vem da área da saúde, agora agora ela é do marketing, mas ela trabalhou muito tempo numa seguradora, que os planos de saúde estão mais preocupados com essa questão da saúde mental. Sim, com certeza. Até porque as doenças associadas à saúde mental, né, as questões relativas à saúde mental, aumentaram de uma maneira drástica, assim, realmente muito, muito significativa. Inclusive, antes da pandemia, já havia um aumento em números de suicídios, inclusive com relação a suicídios na infância e na adolescência, que foi uma coisa bem preocupante quando se percebeu que estava aumentando. Outros problemas também, como hiperatividade, como uma série de questões de saúde mental. Isso virou comum, né? Virou comum. Exato. E agora, com a pandemia, a Não, maioria... fora, Roberto, fora o reflexo que os problemas da saúde mental trazem no resto da saúde como um todo, né? Exato. Gastrite, problema de coluna, enfim, tudo, tudo. Sim, ele somatiza todos os outros problemas que a gente já eventualmente esteja experimentando, né? Isso aumenta a produção de cortisol, aumenta o estresse, então praticamente influencia em todo o estado geral da saúde da E pessoa. outra, né? Leva aos vícios, né? Drogadição, alcoolismo, Uhum. tabagismo. Não, é uma questão realmente Ah, que me livrei do ganhou. cigarro, viu? Me Oi? livrei do cigarro. Me livrei do cigarro. Parabéns, Paulinho, isso é um orgulho. Obrigado. Obrigado. E aí, Então, segue. o próximo ponto que eu gostaria de comentar ainda é com relação ao decreto 3321, que fala da necessidade, então, da extensão dos benefícios do serviço de saúde a todas as pessoas sujeitas à jurisdição do Estado, e esse ponto é interessante, porque alguns países não reconhecem, por exemplo, o direito à saúde de estrangeiros dentro do seu território. Só que, a partir do momento que a pessoa está lá, a grande maioria dos países assegura simplesmente os direitos mais básicos em casos de urgência e emergência. Ou seja, uma visão mais integral de tratamento realmente é uma coisa muito excepcional, inclusive com relação a nacionais de outros países que às vezes venham a compor um órgão multilateral ou uma comunidade de países, realmente tem uma série de problemas aí com relação Em a essa relação ao questão, acesso, ao acesso, sim. Então, nesse protocolo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que foi internalizado pelo Decreto 3321, se prevê que se está sob a jurisdição do Estado, então teria
direito à cobertura dos serviços de saúde. Só que aí se debate muito sobre quais serviços de saúde. É o serviço de saúde só aquele básico que, se a pessoa não estiver morrendo, ela não está precisando de assistência, ou se é Uhum. uma coisa mais... Inclusive, atualmente se debate algumas formas de compensação entre estados, como é que isso poderia funcionar de uma outra maneira. Então, assim, existem muitos cálculos sendo feitos e vários estudos, inclusive dentro do nosso próprio Mercosul, né? É uma grande dificuldade, assim, apesar de, na prática, funcionar razoavelmente bem, assim, com alguns probleminhas, a questão do acesso por cidadãos de outros países, mas também do Mercosul, dentro de um país que não o seu de nascimento ou de residência habitual. Temos esse problema, inclusive no Mercosul, com relação a basicamente distribuição de insumos, alguns medicamentos são liberados com maior velocidade num país do que em outro, e as pessoas cruzam a fronteira atrás daquele medicamento que não está disponível no seu país. Até de forma clandestina, vou dar o exemplo do canabidiol, né? O pessoal Exatamente. que tem ela não encontra o tratamento no Brasil e a única forma de suportar as dores da esclerose é com o canabidiol, né? Claro. E aí tem que fazer essa viagem clandestina com medo de ser pego, ainda com um medicamento proibido. Agora a Anvisa já está liberando um pouco as pesquisas com relação a cannabis, né? Exato, e agora estão também avançando algumas questões com relação à liberação de medicamentos com efetividade comprovada por entidades de reputação inquestionável. Por exemplo, se um medicamento já foi liberado pela FDA, os testes não precisam ser tão rigorosos por parte da Anvisa. Ou se já foi como liberado na União Europeia, também não é necessário que haja um rigor tão grande na liberação para a utilização no Brasil. Então, é uma evolução lenta, mas ela está aos poucos vindo, né? Então, eu vou dar uma acelerada e passar um pouco essa questão internacional, É, porque eu já estou vendo que o tempo está passando e a gente não entrou voa, ainda. quando a gente está com gente querida, voa o tempo. Claro. É assim mesmo. Então, assim, o que é fundamental que fique claro assim com relação à questão internacional e que também acaba entrando nas normas brasileiras, que se almeja, pelo menos, que a cobertura se torne universal, a cobertura de serviço à saúde se torne universal. Inclusive, na Agenda 2030, o ponto 3.8 é justamente atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso aos serviços essenciais e de qualidade, acesso a medicamentos e vacinas essenciais e seguros, e o preço acessível dos serviços de saúde para todos, que são grandes desafios em vários países. Aqui no Gigantesco. Brasil, a gente tem realmente um patamar privilegiado, porque o SUS ele é gratuito, né? Então, E apesar ele de atende estrangeiros. atende Estou perguntando. em situações de urgência e emergência. Tá. E alguns nacionais de alguns países específicos têm acesso a outros serviços. Mas, inclusive, por exemplo, tem uma discussão que há uns meses atrás estava no STJ sobre os brasiguaios, né, que é a população fronteiriça entre Brasil e Paraguai, que eles estavam vindo consultar em postos de saúde dentro do território brasileiro, e a situação não está resolvida ainda, mas parece assim que a tendência é de negar a possibilidade deles poderem utilizar serviços que não sejam de urgência e emergência dentro do Brasil. O que, de fato, eu lamento muito. Eu acho que a tendência à universalidade deveria ser abraçada com mais força, né?
Então, Mas a gente vê que isso aí vai, a gente está indo no sentido contrário, né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente tem a terceirização como uma realidade. E uhum, quando tu terceiriza, tu tem um prejuízo de serviço normalmente, né? De qualidade, né? sim. Não necessariamente, mas possivelmente sim, né? É porque, na verdade, a terceirização ela acarreta uma série de outras vulnerabilidades sociais, acarreta turnos que sobrecarregam o trabalhador, acarreta uma baixa remuneração, isso influencia no estado de ânimo da pessoa e da saúde mental, porque não consegue pagar suas contas, tem receio com uma série de questões familiares. E os aspectos psicológicos também, porque o terceirizado ele é descartável, né? E eu Exatamente. tô justamente atendendo um médico agora que foi descartado porque a chefe dele não ia com a cara dele e aí demitiu. E ponto. Uhum. Sim, Ou às vezes é para proteger alguém, né? é um risco, né, muito grande com relação à terceirização, porque o empregado ele pode ser posto para a rua de uma maneira muito arbitrária. Então, Muito, muito. é Os lamentável. advogados trabalhistas agradecem, né? Ah, A minha prima está dizendo que ela trabalha na área de saúde, né? Que teve paciente estrangeiro na UBS, mas só passou pela emergência e aí não foi negada assistência. Mas é isso que o Roberto falou antes. A emergência se atende, né? exato. É que, na verdade, a emergência, às vezes, ela é utilizada como uma maneira de fazer a pessoa ter acesso a outras áreas de atendimento que, em teoria, não integram a urgência e emergência. Uhum. Mas, se num atendimento de emergência é identificado que há uma necessidade de, de uma internação ou de alguma coisa, pode haver o atendimento. Então, não seria assim um jeito de dar uma driblada nas normas de algumas instituições. E, na verdade, o profissional de saúde fica muito exposto, porque a tendência é que o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a pessoa que está ali no atendimento, vê o outro sofrendo e quer atender, quer ajudar Sim, aquela sim, outra lado pessoa. humano. Inclusive, tem Cumprimentar a receio, doutora Cris Carrion, que chegou aí, nossa nossa querida conselheira conselheira federal, federal, queridona, mulher nos honra muito ligadíssima com a aos direitos presença. sociais. A Josiane também, que entrou, outras pessoas aí, um abraço para vocês, obrigado por estarem aqui. Bem-vindas. Siga, meu amigo. Então, assim, os profissionais de saúde nessas circunstâncias têm, inclusive, medo de ser responsabilizados por omissão de socorro, Sim, eu por uma estava série de... pensando nisso. Exato. Então, tem um cuidado. Essa questão dos estrangeiros ela é realmente bem complexa, bem complicada. E, volta e meia ela acaba sendo judicializada, especialmente com relação aos fronteiriços, né, que tem essa facilidade maior de ter, de passar para um território ou outro. Abraço também, Cris, querida, muito Um obrigado. abração, querido. Saudade de te beijar lá na Justiça do Trabalho. Então, essa questão que eu gostaria de introduzir agora, sobre a nossa Constituição, eu já mencionei en passant, né? A Constituição de 88, ela inova, trazendo o Sistema Único de Saúde para dentro da Constituição, dando a maior proteção jurídica que a gente poderia para esse sistema que deve ser, e a nossa Constituição estabelece que ele deve ser integral, descentralizado, ter uma esfera única, uma direção única, que ele deve ser regionalizado, hierarquizado, com participação e controle social. Então, assim, a própria Constituição estabelece uma série de garantias para assegurar mesmo que o sistema funcione para dar efetividade ao direito à saúde. Uhum. Infelizmente, a nossa Constituição ela é visionária e, infelizmente, nós não temos os recursos para colocar isso em prática ou não temos a gestão adequada para utilizar os recursos de uma A maneira... questão é gestão, porque recurso nesse país não falta. Mesmo com tudo de errado acontecendo, a gente conseguiu chegar até
no pleno emprego, né? A gente acabou erradicou a fome Eu acho assim, e, né, e com Paulinho? desvios e desvios. A questão, o nosso problema é mentalidade política. Nós já tivemos os recursos. Sim, sim, eu estou Atualmente, falando, mas ainda naquela época ainda tinha desvios. Agora nós estamos vivendo uma destruição. É surreal o que está acontecendo hoje em dia. exato, nós estamos com o orçamento da União congelado, né? Então, realmente fica muito difícil para os Aí foi do gestores. Temer, né? É, Foi o Temer que cancelou, né? um presente 20 assim, anos, que a né? gente recebeu, um presente assim para toda a população. E Mas se isso, houver vontade política, isso aí pode ser modificado, né? se Deus quiser, né? Então, vamos torcer. Vamos acreditar, né? A gente está fazendo a nossa parte. Segue aí, meu irmão. Segue que tu tá preparado aí para falar bastante. Tu só tem Aí, uns assim, 20 a questão. minutinhos só. Tá, eu vou realmente passar essa parte normativa, vou falar Vai ter que só da ser. questão do artigo 2º da 8080, que ele é básico, porque ele prevê que a saúde é um direito fundamental do ser humano. Então, esse artigo, ele sintetiza tudo. Então, a partir do momento que tu declara que é um direito fundamental do ser humano, tu veda legalmente a discriminação por questões de gênero, de raça, de identidade sexual, de prática religiosa, ou seja, o acesso universal e igualitário que é previsto no parágrafo 1º desse mesmo artigo também é afirmado e garantido. Então, assim, mais uma vez, a nossa legislação deixa explícito que o acesso ao sistema de saúde tem que ser universal, igualitário, que toda a população, em teoria, teria direito a acessar o sistema. Tá ligado ao direito mais básico de todos, que é o direito à vida, né? Sim, exato. Na verdade, eu diria que o direito mais básico, eu sou meio do contra, né? Eu diria que mais básico que a vida é a dignidade. Eu acho que viver Que sem sem a a vida dignidade. não adianta, né? E viver sem Mas. dignidade a gente consegue, a gente é brasileiro, né? Ah, As gurias da Laranja Maurício aí, bem-vindas. bem-vindas, queridas. Então, assim, eu vou entrar direto já nas questões do acesso e da crítica mesmo que eu trago, passando um pouco a questão normativa, Sim. porque a gente está Vamos com. deixar a normativa para uma live do próximo projeto, que vai ser acadêmico. Perfeito. Aí tu dá uma aula mesmo. Então, assim, o meu primeiro questionamento, quando eu trago essa questão da efetividade, então, do acesso, é assim, se a gente está falando em acesso universal e equitativo, nós temos que falar de custos. O custo, em teoria, deveria ser zero, só que ele está longe de ser zero, né? Então, quando a gente fala da situação da pandemia, a gente vê o custo de se proteger da doença, a coisa realmente fica muito complicada. Porque, assim, o custo dos testes diagnósticos é altíssimo, do álcool gel disparou, luvas, EPIs, as máscaras N95. Eu trouxe alguns dados aqui, que segundo a Associação Nacional de Hospitais Privados, até março de 2020, o preço das máscaras cirúrgicas, que são aquelas mais simplesinhas que tem, que protegem por 2 horas no máximo, subiu 569%. Ou seja, É aquilo que nós falamos no início da live, né? É as barbaridades nos momentos de crise, né? exato. Não tem EPI, nós começamos a epidemia sem EPI nos hospitais, faltando EPI para os profissionais da saúde. O Tiago Moisés, que fez uma live comigo esses dias, tem uma campanha permanente de arrecadação de dinheiro para compra de EPIs e ele doa para os enfermeiros, nem médicos, só para os enfermeiros mesmo. Muito legal o projeto dele, eu gostei muito. Muito treino. Mas Siga aí. então, eu estava trazendo também a questão, o álcool gel, tá? Em março, na cidade de Cachoeirinha, chegou a ser vendido por R$ 80 o litro, antes de uma intervenção do Procon. Atualmente se encontram embalagens de 500 ml por R$ 13, depois dessa intervenção.
Mas no momento que se percebeu que a situação ia ficar crítica, a tendência do comerciante foi de subir os preços até a estratosfera. Assim. Imagina, 1 litro de álcool gel, R$ 80, fica inviável. Então, assim, o custo da máscara N95, tá? E esses custos são atuais, tu pode entrar aí no Google. Essa é o N95 é a básica para hospital, né? É a básica. A N95 é a Não, que não é a cirúrgica, mas é a básica que um profissional de saúde tem que usar para se proteger minimamente aí, né? é que a N95 é a que realmente dá a proteção mais efetiva. É. E Gurias, eu não vou comentar o que vocês estão falando. Se der tempo, eu vou, porque o Roberto está apertado de tempo nas aí, assim, críticas que ele tem a fazer. essa questão da máscara N95, ela é a máscara mais efetiva e ela também acaba sendo mais econômica porque ela dura mais tempo. Ela pode durar até uma semana, enquanto a outra dura 2 horas, essa dura uma semana. Ah, sim, mais isso. Uhum. Tu cuidando dela direitinho, né? A Acaba minha mãe valendo. comprou essa porque é que ela consegue respirar. E as outras muito próximas do nariz não conseguem respirar. Pois é. Mas a máscara N95 também está custando R$ 25. É. Aí, assim, o Face Shield. Quando tu acha no mercado, né? O Face Shield na internet, onde o preço é mais barato do que nas lojas mesmo, se encontra a partir de R$ 12. Mas o céu é o limite também para o valor que estão cobrando. Uma caixa de luvas com 100 unidades está R$ 40. E cada vez que tu utiliza uma luva e faz alguma atividade, tu precisa trocar ela, né? Então não pode ficar utilizando sempre a mesma luva, daqui a pouco a tua luva já também não está mais servindo ao propósito dela. Os testes que foram colocados à disposição da população têm preços também proibitivos para a maioria da população. Um RT-PCR está R$ 470. E os que estão... A OAB fez um convênio, né? A OAB fez um convênio que oferece o IgG e o IgM, ou o IgG mais IgM. A diferença dos testes é qual o momento em que ele deve ser utilizado. O RT-PCR, ele pega um próprio material genético do vírus. Então, ele identifica que tu está com o vírus circulando no teu corpo. O IgG e o IgM, eles detectam anticorpos. Então, o corpo já tem que ter produzido uma resposta imunológica, produzido anticorpos, para que esses testes deem um resultado positivo. Então, eles têm problemas com... Então, teria que fazer em tese, se tu tiver com Covid, tem que fazer os dois. É que... Não. Depende do momento da infecção. Fazer os dois testes daria um custo de mais ou menos uns, deixa eu ver, 400... 600, uns R$ 700 para fazer um PCR mais um IgG mais IgM. Então, o mais comum, o mais simplesinho, está R$100 e poucos pelo convênio, né? Com a 160, Panvel, se não me engano. 169 eles estão vendendo. Então eu fiz a soma simplesinha assim, tá? Se um indivíduo resolve comprar uma caixa de luvas, um face shield, 1 litro de álcool gel, que não dura nem uma semana, e uma máscara N95 já é um custo de R$ 103. Ou seja, aí nós já mostramos de uma maneira bem simples que o acesso à proteção, a efetividade da proteção à saúde não é universal. É desencorajador até. Exatamente. Se essa pessoa que comprou esse material tiver que fazer um teste diagnóstico, escolher o teste mais barato que tem, o custo já vai para R$ 272, sendo que o auxílio emergencial que o governo está dando é de 600. Ou seja, é quase metade do valor que está sendo oferecido como auxílio emergencial que se gastaria em EPIs básicos e um teste mais barato. Então, assim, não é nós temos muitos problemas com relação à efetividade do acesso equitativo e universal aos serviços de saúde. A outra coisa que eu gostaria de comentar
é que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Ou seja, não tem condições nem de lavar as mãos com sabão em casa. Então, como é que nós estamos falando? A lei é maravilhosa, a Constituição é linda, a 8080 é maravilhosa. Só que, assim, nós temos 35 milhões de brasileiros que não podem lavar a mão em casa, sabe? Então... Sem falar no sabão, né? Que também tem custo. Exatamente. Um abraço, doutor Augusto Solano. Seja bem-vindo. Nosso conselheiro. E aí? Então, assim, essa efetividade, ela existe no texto legal. Na realidade, ela está muito distante de estar acontecendo mesmo. E outras questões que eu trouxe, assim, e aí eu não trouxe resposta para essas 3 perguntas, porque elas são bem complicadas, mas assim... Mas é bom que fique no ar para a gente refletir. Exato. O governo federal e alguns governos estaduais e municipais distribuíram EPIs, mas distribuíram EPIs para serviços de saúde. Só que a população também está exposta. E como a gente viu, o preço de comprar EPIs não é acessível para uma boa parcela da população. Então, assim, se a gente fosse cumprir o que está na Constituição e na lei, não deveria o poder público distribuir para a população em geral? Não, hoje tu consegue, a população em geral está conseguindo acesso a alguns EPIs por causa das campanhas de benevolência das pessoas. Senão, não. Então, assim, outra questão que foi... Essa é gravíssima, a Cris está dizendo que está para ser aprovado um PL no Congresso que privatiza o saneamento básico. É uma coisa... Privatização da água, né? Eu ouvi alguma coisa. Infelizmente, o nosso Congresso tem as ideias mais esdrúxulas, especialmente numa época de pandemia. Mas é que se tu não tem governo, o Congresso vira um feirão, né? Exato. É isso que acontece. Debater essa questão da privatização do saneamento... Elisate e Paulo Guedes, isso aí. Isso é criminoso num momento de pandemia, né? Então, assim, o que foi trazido como uma inovação do governo federal para dar uma aliviada no sistema de saúde? O atendimento por telemedicina. Na teoria também seria uma medida muito interessante. Só que, assim, os profissionais de saúde não sabem utilizar, não houve uma articulação com os conselhos regionais, com o Conselho Federal de Medicina. O Conselho não conseguiu capacitar os médicos e não conseguiu capacitar o público para utilizar as ferramentas. Da mesma maneira, o Conselho Federal de Farmácia também não fez uma capacitação tão abrangente, apesar de ter tido um desempenho melhor que o dos conselhos médicos, né? Só que, assim, aí a gente começa a pensar, bom, tá, seria lindo mesmo o atendimento pela internet, alivia o sistema de saúde. Só que, assim, 46 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, em 2018, não tinham acesso à internet. Ou seja, tem efetividade nessa medida? E aí... Não, e outra, né? Tu não tem qualidade do serviço, então daqui a pouco tu tá no meio de um procedimento importante, sei lá, e tu perde a conexão. Tem acontecido aí com as teleaudiências. Hoje eu fiz a minha primeira teleaudiência, aliás, na Cível. Essa questão das teleaudiências também vai ser muito complicada. Muito, principalmente instrução, mas enfim, não é nosso tema. Então, vamos que só tem 10 minutos, meu querido. Se é que tem 10 minutos ainda. Ih, tem 6 minutos. Bom, então, assim, eu vou pular essa parte da... Eu tinha uma crítica bem interessante sobre o acesso aos outros meios de telemedicina, por exemplo, telefone e tal. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo esse material, que, assim, é assustador. Na verdade, a população não tem acesso a isso. Isso é uma fantasia. Quem tiver interesse, então, desse material, pode me pedir, ou quem tem relação com o Roberto pode pedir direto para ele, mas quem não tem, pede para mim que eu peço para ele e passo.
A outra crítica que eu gostaria de fazer e que foi trazida por algumas associações e algumas organizações, inclusive de jornalistas, é com relação ao recorte racial e com relação à distância entre a residência da pessoa e o posto de saúde, ou a UTI, ou o hospital, o serviço de saúde onde ela vai ser atendida. Então, assim, teve um estudo da PUC do Rio de Janeiro que demonstrou que dos pacientes negros internados, 54,8% morreram. Entre os brancos, a letalidade foi só de 37,9%. Ou seja, a questão racial, ela também traz aí uma nova dificuldade da gente dar efetividade ao que está na legislação. Porque, assim, se o acesso é universal e não pode discriminar por raça, por que nós temos mais negros morrendo do que brancos? Né? Seria talvez ter a ver com o modo de vida, porque a maioria da população pobre é negra ou parda? Tem a questão social, né, associada, tem a questão também dessa população em vulnerabilidade também ter mais problemas com comorbidades, como a diabetes e problemas cardíacos. Isso foi uma hipótese que foi ventilada também no estudo. Mas precisa ser averiguado por que há essa diferença tão gritante, né? E aí, quando se inclui na mesma estatística, para fazer um cruzamento de dados, os óbitos versus os recuperados, de brancos ou negros, e a escolaridade, a coisa realmente fica muito preocupante, né? A gente vê assim que os óbitos das pessoas sem escolaridade de brancos. Cadê? A chance de morte por uma pessoa sem escolaridade é de 71,3%. E ela é quase 3 vezes maior que para pessoas com nível superior, que é de 22,5%. Aí é questão de acesso mesmo, né? Ao tratamento, né? Porque o nível de escolaridade tem a ver com a renda, né? Tem a ver com a renda, tem a ver com o ambiente em que a pessoa vive normalmente, tem a ver com as dificuldades da pessoa de ter acesso à rede de educação também, aos sistemas de educação. Saber fazer a saúde preventiva também, né? Uhum. Ou seja, outro dado que é importante, das 27 secretarias estaduais, só 8 têm o recorte racial na avaliação dos seus dados sobre novos casos e sobre óbitos. Ou seja... Subnotifica também. Não, isso daí mais também... ou menos, compara com uma subnotificação, no sentido de que não se exalta essa diferenciação, né? Muitos dados estão sendo perdidos aí. Com relação ou escondidos, né? Ou escondidos de propósito. Então, assim, aquela questão que a gente comentou no início, tá? Com relação a os dados serem obrigatoriamente dados fidedignos que possam orientar a construção de políticas públicas de saúde, não é a nossa realidade. Isso acaba impactando diretamente na efetividade dos direitos do acesso universal e equitativo aos serviços de saúde. Temos que acabar, meu amigo. 1 minuto. Bom, então, assim, nesse último minutinho que resta, muito. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Paulo Cordeiro, a todo mundo que estava aí assistindo. Para mim foi um prazer. Eu tenho mais um monte de informações sobre a questão. Tem algumas coisas sobre a judicialização. Eu fiquei interessado em conversar mais contigo sobre isso.
Perfeito, tô De repente a gente pode inteira fazer uma live disposição. aí com o pessoal que veio falar sobre direitos humanos e saúde coletiva, numa outra Claro, plataforma. seria bem interessante. Então, assim, muito obrigado mesmo, para mim foi uma honra. Eu que te agradeço muito, muito obrigado por estar aqui, 25 segundos, então. Depois, quem não pôde assistir ou quiser assistir de novo, vai pro meu canal, Paulo Cordeiro Advogado, ou pro podcast lá nessas coisas aí de podcast. Tá na propaganda lá. Eu não sei direito, Spotify. Muito obrigado por todo mundo que assistiu, muito obrigado pelo carinho de vocês e muito obrigado a ti, meu irmão. Eu é que te Espero conversar bem mais agradeço o contigo. nosso público.